Então, na última aula, nós estávamos analisando aí a questão do método excluir, né? Então, ele não estava funcionando, não passou no teste. Então, nós paramos aqui, tentamos rodar o método excluir e ele não passou no teste. Então, primeira coisa, ele está falando aqui um problema de ciclo de vida do Entity Manager. Esse problema aqui, ó, Remove, Detached, ou Detached, ele tem a ver com o estado do objeto com relação ao contexto do JPA. Então, só lembrando aqui do contexto do JPA, né, então nós temos aqui ó, o mundinho JPA, né, esse mundinho JPA aqui, que ele possui uma relação de objetos que ele vai gerenciar. Essa relação de objetos estão notados com @entity e ele vai poder, o JPA, através do seu framework, Hibernate ou qualquer um outro que implemente a especificação JPA, ele tem condições de gerenciar essas entidades por meio do nosso Entity Manager, nosso Super EM. Ele é o cara que faz o gerenciamento dessas entidades. Ele que salva, exclui, altera, controla toda a persistência para nós. Só que nesse processo de controle existe o conceito de estado. O que é o conceito de estado? Por exemplo, quando você vem aqui ó, e fala assim, ó, new usuário, por exemplo. New usuário. Opa. Instanciou o objeto usuário. Qual é a relação que esse objeto tem com esse mundo, com esse contexto? Eu instanciei o objeto na mão, eu falei, o new usuário. Ele está anotadinho como @entity, bonitão, tranquilo, mas ele possui alguma relação com o contexto do JPA? Nesse momento, ele só é um objeto que não tem nada a ver ainda com o contexto do JPA. Ele não foi incluído no contexto do JPA. Então a gente fala que esse cara está no estado new. Esse é o estado dele. Nós temos vários estados. Estados new. O que é o estado new? Quer dizer, é o estado fora do contexto. Ele não existe no contexto. Ele está pronto, nesse estado new, ele está pronto para ser adicionado no contexto. Então, quando você vem aqui no seu Entity Manager, vamos colocar aqui, ó, persist. Quando você fala Entity Manager, vamos chamar esse cara de usu. Aqui, us. Quando você fala persiste esse us, você falou para o seu Entity Manager persistir esse objeto. Nesse momento, esse objeto pulou aqui para dentro. Agora ele está aqui. Ele saiu daqui e ele está aqui. Então, ele saiu do estado de new e foi para um estado de persistido. Ele está dentro do contexto. Então, quer dizer que agora ele está o quê? Gerenciado. Esse objeto, ele está managed. Ou seja, ele não está mais no estado new. Aqui ele estava no estado new. Agora ele trocou de estado. Estado managed. Ou managed. Ou seja, ele está gerenciado pelo Entity Manager. Ele está dentro do contexto do meu Entity Manager. Ele entrou. Ele estava em uma situação. O estado é uma situação. Ele estava em uma situação. Agora ele passou em outra situação porque ele está sendo reconhecido pelo cara. Quando esse objeto ele é carregado nesse contexto e esse Entity Manager, por exemplo, sofre um fechamento, por exemplo, esse objeto que estava no estado Manager, ele sai do contexto do JPA e ele entra no estado Detached. Quer dizer que uma vez ele esteve dentro do Entity Manager, uma vez esteve dentro do contexto e depois ele saiu novamente. Ele não é mais new porque ele já passou pelo estado new, né? Mas ele também não está nesse momento ativo. Eu não posso, ele está carregado, mas eu não posso trabalhar nele porque ele não está mais no contexto. Tá? Então, quando isso acontece, se eu tentar fazer alguma operação com esse objeto através do meu Entity Manager, se eu tentar mandar Entity Manager salva esse objeto,
Ele vai falar, esse objeto está detached, por exemplo. Ou exclui esse objeto. Exclui, manda entment, que foi o que aconteceu que a gente fez. Esse objeto foi carregado na memória, em algum momento ele foi retirado do contexto do JPA, e aí nós tentamos realizar uma operação com ele, uma vez que ele já está fora do contexto. É porque como a gente não entende muito bem como funciona ainda essa questão do ciclo de vida do JPA, então a gente não sabe muito bem o que aconteceu. A gente só sabe que, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, peguei aqui na internet, uma figura bonitinha, que mostra todo esse processo. Tá? Eu digitei na internet lá, Lifecycle JPA, e tem milhões de imagens, e isso aí, essa imagenzinha é legal. Ela mostra exatamente o que eu estou falando para vocês. Então, o objeto new, a partir do momento que você chama persistence, ele entra, ele sai, muda de estado para managed. Ou seja, ele passou a ser gerenciado pelo JPA. E ele é removido, quando não é removido, ele é detached, tá? Ele fala aqui, quando uma entidade se torna detached, quando acontece um commit, por exemplo, fez um commit, ou rollback, ou uma entidade, ou por exemplo o Entity Manager é fechado. Então, tipo assim, você fez uma transação, nós fizemos uma transação, salvar, e esse commit já foi realizado, foi liberado, esse objeto ainda continua na memória, mas ele continua agora no modo detached. Que foi o caso que aconteceu aqui com a gente. Ó. Por exemplo, nós fizemos o seguinte. Ó. Olha o que nós fizemos. Nós fizemos aqui o seguinte. Ó. O nosso teste está aqui. E nós falamos para ele salvar. Aqui, ó, salvar. O que aconteceu no método salvar? Ele salvou... Opa, esse aqui, né? O teste excluir, né? Tá. Ele salvou um objeto a ser excluído. Esse método salvar, perceba que ele é uma transação. Ó, transaction. Ele é uma transação. O que ele faz nessa transação? Ele inicia a transação, faz o merge e faz o commit. Pronto. Então ele dispensou esse objeto. Ele fez o que tinha que fazer, esse objeto que ele acabou de salvar, que ele está retornando aqui para mim, já foi liberado. Já foi salvo. Depois que ele foi salvo, esse objeto que eu tenho na minha mão aqui, ó, ele já está detached. O commit já aconteceu. Ou seja, o controle de transação do Spring já realizou sua missão nessa linha. Aí agora o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse objeto que já foi salvo, que já está detached, que já cumpriu o seu trabalho, e agora estou falando para ele, exclui. Estou falando para ele excluir. Aí ele fala, mas eu não posso remover uma instância, que é essa instância aqui, que já foi detached, que já foi descartada, já foi liberada. Já fiz o meu trabalho, descartei. Eu não posso agora mandar um excluir direto. Então, quais são as formas que eu tenho para resolver esse problema? A primeira forma, antes de excluir, eu posso carregar de novo dentro do contexto. Ele realmente aqui no salvar, ele entrou no modo detached, porque foi feito o commit dele, ele foi liberado, foi salvo, acabou a sua função, então ele continua ali, mas no modo detached. Eu posso carregar ele novamente para dentro do contexto. Então, voltando àquela imagenzinha que eu peguei da web. Eu posso carregar novamente. Aqui não está mostrando, mas eu posso fazer um find by ID, por exemplo. Está aqui. Aqui, bom. Não está mostrando o desenho aqui, mas eu posso chamar o método, por exemplo, find by ID. Ou o método find, na verdade. Se eu chamar o método find, o método que busca, ele carrega novamente o objeto no contexto. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, nosso usuário salvo, ele está fora. Ele está fora do contexto. Como que eu faço para carregar ele novamente no contexto? Eu posso aqui fazer uma busca por ID. Aqui mesmo. Se eu fizer uma busca por ID, ó, vou fazer aqui, ó, buscar por ID, por exemplo, eu carrego ele novamente no contexto. É uma das formas. Por exemplo, como que eu faço para buscar por ID esse cara que eu acabei de salvar? Ele está aqui. Como que eu faço para carregar ele novamente, buscar ele por ID? Oi? Usuário DAO. Ponto. Buscar por ID. Quem que eu quero buscar por ID? O usuário que eu acabei de salvar. Então eu ponho o que aqui? Uso salvo. Ponto. GetID. Pronto. Eu tenho agora, busquei ele por ID novamente, fui no banco, o Entity Manager tomou conhecimento sobre ele, carregou ele para mim, mas o que esse buscar por ID me retorna? Um objeto usuário. O que eu coloco aqui então? Usuário. Que usuário é esse? Vou pôr aqui um X aqui, ó. Que usuário é esse?
você vai excluir. É o que eu quero excluir. Ah, mas qual vai excluir? Aí no caso tem que ser esse X aqui, ó. Esse é o cara. Ah, Então eu salvei, retornou o cara, peguei o ID dele. Agora busco ele por ID novamente, para carregar ele dentro do contexto, eu chamei de X aqui. E agora excluo. Eu posso até dar outro nome para ele aqui mais intuitivo. Usu, excluir, pode ser assim? já. Posso fazer assim, ó? Usu, excluir? Legal. Ficou legal? Melhor. Então, olha só, um usuário salvo, beleza. Agora eu peguei o usuário salvo, busquei por ID, virou esse outro objeto aqui. E agora eu mando excluir. Será que vai resolver o problema? Claro que vai. Tomara, né? E se não resolveu? Poder. Olha lá. Olha só. Nossa. Vai resolver. E agora? E agora? Não removeu. O que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer? Ele não carregou? Olha só. A lógica está certa, né? Poxa, a lógica está certinha. Eu fiz, busquei e tal. Né? Como que é? Mandei excluir. Beleza. Cadê o método excluir dele? Está aqui, está como transaction. Tá vendo? Perceba. Eu estou criando uma transação para esse cara, uma transação para esse cara. Será que se eu fizer o seguinte, ao invés de buscar por ID, vou deixar em comentário aqui, ó, tá? Vou deixar por comentário. Vou chamar de uso salvo. Vou manter a mesma ideia. Será que se eu conseguisse fazer com que essas duas operações ocorressem numa mesma transação, eu não daria apenas um commit? Ao invés de dar um commit aqui, busca por ID. Ele fez um commit. Busquei, carreguei, faz outro commit. Inclusive aqui eu mandei buscar por ID de novo, né? Tá, outra atividade. Será que se eu colocasse esse cara dentro do mesmo contexto de transação, dentro da mesma transaction, não resolveria o meu problema? Não sei. O que vocês acham? Como que eu faria para colocar esses caras dentro do mesmo transaction, na mesma transação? Será que se eu vier aqui no meu método, olha só, perceba que aqui no meu teste, ó, eu já tenho aqui um transaction configuration, né? Quer dizer que esse cara já está sabendo que ele pode realizar transações. Então, será que se eu vier aqui no meu teste, busca por ID e colocar aqui, ó, transaction, eu vou conseguir trabalhar todas as questões dentro de uma mesma transação? Opa, fiz uma besteira aqui. Aqui, ó. Será? Depois nós vamos continuar estudando essa questão da busca por ID. Vamos rodar? Uau! Parece que ele excluiu, hein? Deixa eu rodar de novo, porque eu rodei só um teste, né? Ou só estou vendo um aqui, peraí. Ó. O que vocês acharam do teste excluído? O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu aqui? Sua mesma transação, as duas operações? Então, quando eu coloquei a minha transação aqui, aconteceu alguma coisa que ele interpretou diferente. O que ele falou? O que ele fez aqui? Salvou, depois excluiu, depois fez como atualizou. Exatamente. Então, isso aqui é uma coisa que nós vamos amadurecer, nós vamos trabalhar bastante com essa questão do ciclo de vida, entender um pouco melhor sobre as transações, ciclo de vida do JPA. Tá? Então, para esse momento, você tem que entender que tudo isso aqui ficou fazendo parte de uma mesma transaction, e esse objeto que você acabou de salvar, ele não foi removido do contexto por esse tratamento. Porque uma vez que você remove do contexto, você tem que carregar ele novamente. Tá? Então, nós colocamos aqui um transaction no método de teste. Tá? Normalmente, nós vamos fazer isso de outra forma. E nós conseguimos manter o estado do objeto JPA dentro do seu contexto, eliminando aquela exceção de detached. Tá? Mas vamos pensar o seguinte, uma vez que você tem um método, uma vez que nós temos um método, salvar, por exemplo, excluir, buscar, e esse método ele gera uma exceção, interna, do próprio Hibernate. Olha só, qualquer um desses métodos pode lançar então exceptions, né?
exceptions internas, geradas pelo próprio framework. Por exemplo, ao tentar fazer um merge, nós podemos ter um problema interno. O próprio framework pode nos dar uma mensagem exception interna. Como, por exemplo, nós acabamos de tentar fazer aqui uma exclusão. Perceba aqui, ó, vou até deixar aqui, vou remover essa solução temporariamente. Nós tentamos fazer a simulação do teste da exclusão. E olha o que aconteceu. Nós recebemos uma mensagem de quem? Perceba que esse teste excluir, ele recebeu uma exception. Olha lá, ilegal argument exception. Tá? Quem lançou essa exception para nós, quem lançou essa exception para a gente, foi o quê? Foi o framework. Internamente, o Hibernate foi lançando, foi fazendo seus trabalhos, e quando ele chegou aqui na hora de remover, ele fez uma verificação e descobriu que a nossa instância ela estava fora do contexto de JPA. Ela foi... estava no modo detached. Então, essa exception que veio internamente foi uma exceção genérica que eles utilizaram, ilegal argument exception, por exemplo. Mas nós poderíamos criar uma exceção nossa, do próprio sistema, que encapsula toda essa hierarquia. Então, ao invés de nós estarmos utilizando, por exemplo, ao invés do nosso teste usuário DAO receber exceptions, receber exceções do próprio Hibernate, ou qualquer outra exceção, o que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos criar exceções nossas, do próprio sistema. Que nem, por exemplo, nós podemos criar uma tal de DAO exception. Tipo, vamos pensar aqui, na hora de tentar excluir, vai tentar excluir. Aqui, ele tenta fazer essa exclusão. Ele tenta fazer essa exclusão. Beleza, tenta remover. Se ele não conseguir remover, então ele vai cair numa exception. Uma exception que ele vai receber aqui, que nós não sabemos qual que é. Por exemplo, uma exception genérica. Ou eu poderia pegar uma exception específica, aquela ilegal, argument, que é uma exception que pode acontecer em vários casos aí, como a gente acabou de falar. Ilegal, argument, exception. Então vamos colocar aqui. Por exemplo, eu poderia ser específico. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Opa, fiz besteira. Ilegal, argument, exception, por exemplo, e... ali, ó. Ou seja, eu vou tentar remover. Se caso acontecer essa exceção que nós já vimos que pode acontecer, essa ilegal argument exception, então ao invés de eu levar essa ilegal argument exception para frente, eu poderia criar uma exceção nossa interna do sistema chamada DAO exception. Ó, aconteceu um problema no DAO. Então o que vai chegar para quem está chamando o nosso usuário DAO vai ser um DAO exception. Então seria algo assim, new DAO exception. Nós poderíamos criar esse objeto e é ela que seria lançada. Throw new DAO exception. Então perceba que quem chamar o nosso usuário DAO não vai receber a ilegal. Nós encapsulamos os problemas internos, nós não levamos para frente. É como se fosse assim, marido e mulher. É um casamento. Então os problemas internos deles, eles resolvem internamente. O que eles podem levar lá para fora é outra coisa. Já levar uma coisa mais encapsulada, por exemplo. É a mesma coisa aqui. Então o nosso DAO, internamente, ele tem uma relação com o Entity Manager. Ele tem uma relação com o Entity Manager. Esse Entity Manager pode não realizar o trabalho que o DAO está pedindo. O DAO e o Entity Manager têm uma relação. Tá? Então pode ser que o Entity Manager não realize o seu trabalho, o que o DAO está pedindo. Só que o que eu vou levar para o meu teste? Eu vou levar exatamente o que o Entity Manager está me dizendo, o problema que eu estou encontrando com o Entity Manager, eu vou levar lá para o meu teste, ou eu vou pegar esse problema, vou embrulhar, mascarar ele, colocar dentro de uma outra exception criada por mim e levar lá para frente. Então, fica mais interessante a gente encapsular o problema e levar ele com um nome que tem a ver com o nosso DAO. Por exemplo, DAO exception. Nós criamos uma exception. Para criar uma exception, nós temos que fazer o quê? Clicar aqui, create DAO exception. Criei uma exception, somente isso. Só deixei aqui quietinho, pronto. Só criei a DAO exception, mais nada. Só cliquei na lâmpada da margem e criei a DAO exception. Aí ele fala, bom, você não está tratando isso aqui, você não está avisando que esse método pode lançar essa exceção. Você não está declarando a exception. Então, o que eu estou falando? Assim, tente excluir. Se você não conseguir, se caso acontecer essa exceção, você vai levar para frente um outro problema, não ela relativamente.
Mas é interessante você dizer qual foi a causa. Esse Ezinho é a causa. Por exemplo, ó, eu tentei excluir, mas aconteceu uma exceção de argumento ilegal. Certo? O que eu vou levar para frente é um DAO exception. Mas quem lá receber, no caso meu teste, vai receber um DAO exception. Mas se ele quiser ir a fundo e buscar da onde que isso originou, qual foi o causador desse DAO exception, aí ele pode vasculhar esse E que eu vou passar como parâmetro. Então eu estou instanciando uma exceção e estou passando para ela a causa como entrada nela. Então logo esse DAO exception tem que guardar essa causa dentro dele. Tem que guardar. Então para isso eu vou criar um construtor. Vou criar um construtor que espera esse legal exception. E eu poderia criar uma propriedade para guardar esse exception dentro dele. Mas já existe na classe base exception. Toda exception tem que estender exception. Então eu posso dizer para a minha classe base, através do super, que a sua causa é o Ezinho que está chegando para mim. Então, recapitulando, esse cara é o quê? É o construtor recebendo a causa. A causa. Eu poderia até chamar esse Ezinho aqui de causa para ficar mais didático, olha só. Causa. Causa. Só que essa causa, ela está bem específica, né? Eu só estou trabalhando a causa ilegal, argumento exception. Se eu quiser trabalhar a causa de qualquer problema de DAO, porque assim, o que pode acontecer num DAO? Pode acontecer inúmeros problemas. Não só o ilegal, argumento exception. Pode acontecer vários problemas. Então eu posso colocar esse cara de forma mais genérica, exception, assim, ó, causa. Então isso quer dizer que quem instanciar esse cara poderá passar como parâmetro qualquer referência de exception. Então eu encapsulei. Então voltando aqui, é como se fosse assim, ó. Eu chamei o DAO. Eu dei tá aqui o meu objeto DAO, certo? Usuário DAO. E existe o meu DAO exception. Quando ele tenta chamar o método excluir, um uso aqui, o que vai acontecer? Ele vai tentar chamar o Entity Manager e pode tentar remover. Tá aqui. Só que esse Entity Manager, ele pode tentar remover e encontrar um problema. Então o que esse Entity Manager vai devolver para nós? Vai devolver uma exception. Ele vai devolver uma exception. Então o nosso método excluir chamou o método remove do Entity Manager. O nosso DAO.excluir chamou o método remove do Entity Manager, que chamou vários métodos internos. Aí aconteceu, lá embaixo ele descobriu a exception. Ilegal argument exception. Então ele lançou essa exceção e ele devolveu para o nosso excluir essa exception. Lá internamente aconteceu, ele devolveu. Só que o nosso excluir não quer levar para a próxima. Quem chamou isso aqui, por exemplo, é o nosso teste. Nós não temos uma classe de teste? Teste.teste excluir, por exemplo. Está ali. Teste excluir, está ali. Está escrito excluir aqui, tá? Está escrito excluir aqui. Então vai chegar aqui. Então, só que o nosso excluir não quer levar para frente essa exceção natural. Ele quer criar uma exceção dele, chamada usuário DAO, DAO exception. Ele quer mandar para lá um DAO exception. Ele quer mandar para lá um DAO exception, certo? Ele quer mandar para lá um DAO exception. Só que esse DAO exception quer dizer o seguinte, ó, tentei excluir, mas recebi um DAO exception. Mas qual foi a causa desse DAO exception? Então eu tenho que passar essa informação para esse objeto como sendo a causa. Porque se esse cara aqui quiser vasculhar, tá bom, chegou um DAO exception, mas qual foi a sua causa? Então ele tem que me levar para esse objeto. E esse objeto também tem sua causa que me leva para outro objeto exception. Ele também tem sua causa que me leva. Assim eu posso rastrear a minha pilha de exceptions. Então eu tenho que trabalhar com o conceito de causa. Então o que eu faço aqui? Então alguns chamam de wrapper. Vou fazer o encapsulamento do meu DAO exception. Eu vou encapsular a ilegal exception. Ou vou embrulhar, vou esconder, vou encapsular ela. Tá? Então por isso que quando eu faço assim, new DAO exception, eu levo para dentro do meu DAO exception a causa dele. Um ponteiro para causa. E esse cara tem um ponteiro para causa, que tem um ponteiro para causa, que tem um ponteiro para causa.
Então, beleza, a última coisa que falta aqui agora é falar o quê? Que esse método pode lançar essa exceção. Olha lá, eu vou dar um throws declaration, ele pode lançar essa exceção. Agora, quem invocar esse método, o usuário DAO, está responsável em decidir o que vai fazer com esse DAO exception. Por exemplo, está aqui o nosso teste. Ó. O nosso teste, ele deu uma travada. Ele falou, ó, esse cara pode lançar uma exception. E aí, o que você vai fazer? Ah, eu não vou tratar. Não é o meu papel aqui tratar. Porque o objetivo do teste não é tratar esses exceptions. O objetivo do teste é só realizar. Então eu vou tentar rodar esse cara aqui novamente. Ó, aconteceu aqui, ó, algumas exceções. Ó. Esse cara lançou, tá vendo? Lançou o problema do detached para nós. Aqui, ó, ele tentou, ó. Ele tentou fazer lá. Mas chegou para nós quem? O que chegou para nós? Um DAO exception. Internamente, o que chegou para nós foi um DAO exception, mas que foi originado por esse ilegal argument exception. Então, o DAO, o que o DAO lançou para nós? O DAO exception. Ele lançou isso aqui. É isso que ele lançou. Então, o DAO lançou isso aqui, o DAO exception, esse cara. Que tem como causa esse outro carinha aqui. Que é a causa dele. Beleza. Então, olha só aqui o teste. Olha lá. Se você olhar aqui, ó, aqui foi o teste. Vamos executar aqui, o teste. E aqui é toda a pilha de execução. Ó. Toda a pilha de execução que aconteceu está aqui. Ele aconteceu, fez um rollback porque não deu certo. Tudo certinho, tá aqui a explicação do cara aqui. Tá? E cadê? Você está vendo aqui a exception? Tá aqui, o cara é esse aqui, ó. Mas em momento algum, aqui pela pilha do JUnit, você está vendo o quê? Nem uma exception você está vendo aqui. Você tá vendo alguma exception aqui? Só esse cara aqui, ó, transaction, que não pôde realizar rollback, exception, tal. Beleza? Então, o que eu quero que você entenda aqui, nesse primeiro momento? O que eu quero que você entenda? Nós não estamos tratando, tá? O que eu quero que você entenda é que quando você tenta fazer uma operação, e essa operação gerar uma exceção, você vai encapsular essa exceção. Tá? E essa exceção vai ser mostrada para você. Ela ficou muito mais clara aqui para a gente no resultado, no console. Né? Então, eu tentei fazer uma inserção e a exception que eu recebi foi um DAO exception. É isso que nós recebemos. Tá? E aqui aconteceu várias coisas internamente que causaram essa exceção. Qual foi a causa dela? Quem causou a DAO exception? A exceção que eu tenho é essa. Isso aqui é a exceção. Aqui na frente nós temos informações sobre ela. Essa é a mensagem da exceção. Isso aqui, ó, Java, Lang, legal, exception, remove, é a mensagem da exceção. Isso aqui é a mensagem dela, que foi originada. A partir de quem? A partir do excluir. Aqui foi o que o framework fez internamente, um monte de trabalho internamente. Então nós podemos dizer que esta exceção, DAO exception, tem como causa esse ilegal argument exception. Tá vendo? O caused by. Se eu tiro esse tratamento que eu fiz aqui com vocês, olha só. Cadê o excluir? Opa, olha só. Se eu tirar esse carinha aqui, ó, vou até criar um 2 aqui, só pra... um sem esse cara. Só pra mostrar aqui um exemplo. Olha lá, motivo original, certo? Então nosso teste está chamando isso aqui, ó. Tem uma declaração à toa aqui. Tá, chama excluído. Se eu rodar esse cara aqui novamente, vamos visualizar. No console ele não mostrou nada. Não mostrou nada, porque não teve o tratamento da exception. E aqui no JUnit nós podemos ver a exceção original. Nós não fizemos o nosso trabalho de encapsulamento. Tá? Dúvidas?
Foi perguntado para mim aqui, então, será que não seria legal aqui, ao invés de deixar o argumento ilegal, eu deixar exception? Assim, exception. Seria melhor? Eu vou pôr em comentários aqui pra gente. Aqui, vamos lá isso aqui. Aí, olha só. E aí? Não, aqui te continua como. O DAO exception perguntou, você falou que teria que mudar aqui? Não, já está como genérico. Já está genérico. Olha lá. Beleza, já está genérico. E se eu rodar isso aqui agora? O que vai acontecer? Você trata mais exceções, né? Ó, olha só. O meu J1, o que está mostrando para mim? Então quer dizer que agora eu vou pegar uma exceção genérica, né? Então, aquele transaction aconteceu, mas eu não tinha pego ela. Lembra? Aconteceu essa exceção agora há pouco. Olha, no transaction entity manager available. Não tem uma transação, um entity manager disponível naquele momento. Não tem um entity manager. Por quê? Não tem um entity manager naquele momento. Ele finalizou o seu trabalho e eu estou tentando fazer uma operação e ele me deu uma transaction required exception. Eu tentei fazer uma transação, mas não tenho mais ela. Não tem um objeto de entity manager disponível para eu fazer uma transação. Ele está falando isso para mim. Estou tentando fazer uma transação, mas não tenho o entity manager disponível. A causa dessa exception, transaction required exception, foi quem? O transaction required exception. Essa foi a causa dela. Está aqui embaixo. Ó. Causado por ela. Uma exceção do mesmo tipo foi lançada. Está aqui. Na verdade, o caused by é de quem? Da exception que nós recebemos é o DAO exception. Essa foi a exceção que foi lançada. E o caused by está mostrando que é o transaction. Então quer dizer que no nosso desenhozinho, quem foi lançado foi uma transaction exception. O nosso DAO exception apontou para ele como causa. Tem uma propriedade causa nele que aponta para esse cara. Quem fez esse apontamento aqui, quem fez a construção desse DAO exception, vamos chamar aqui de DAO exception, no momento que nós instanciamos esse DAO exception, nós falamos qual foi a causa dele. Só que para isso, nós tivemos que pegar esse cara, essa exception, por meio do try. Então nós fizemos o try e o catch. Exception e pronto. Então aqui nós tentamos remover entity manager.remove. Tentamos remover um objeto. Aí ele internamente lançou essa exceção. Então ela foi parar onde? No meu cat. Aí nós pegamos aqui, instanciamos um DAO e colocamos esse ezinho como causa. É isso que nós fizemos. Então perceba que aconteceu isso. E quando eu estava trabalhando do tipo ilegal, exception, por exemplo, ó, no nosso DAO exception, perdão, aqui no nosso DAO, nosso try-catch, vamos colocar aqui try-catch. Quando eu estava trabalhando com ilegal, eu estava limitado. Essa não é a única exceção que pode acontecer aqui. Eu estava limitado. Então, de fato, aconteceu uma outra exceção, mas eu não encapsulei ela dentro do meu DAO. Eu não embrulhei ela, não escondi ela. Então, se eu rodar isso aqui, ó, olha lá, aconteceu uma transação, mas cadê o nosso DAO exception? Aí eu perguntei para vocês se tinha dúvida, ninguém nem observou isso aqui, né? Não tinha nem observado que o DAO não estava sendo encapsulado aqui. O importante é isso, observar, pô, mas cadê? Nós não falamos que encapsulou, tal, cadê o DAO exception aqui? Entendeu? Tem que observar, cadê o DAO exception como causa, como objeto lançado de exceção? Então não tem ninguém aqui. Então se eu volto e trabalho do jeito genérico, que é o recomendado nesse caso, então qualquer uma exceção que acontecer aqui, eu posso capturar e lançar e transformar como DAO exception. E se eu rodo novamente o meu problema, então eu tenho que o DAO exception foi lançado e o caused by foi o transaction. Foi o try-catch que fez isso pra gente e a instância. Então agora o teste não fica sabendo diretamente de transaction exception. O teste recebe um DAO exception.
puxa, chegou para mim transformado, chegou modificado, chegou uma exceção específica do meu negócio. Ficou mais fácil de trabalhar. Agora deixa eu abrir esse DAO exception para ver dentro dele. Aí eu posso fazer o que eu quiser. Então, beleza, esse teste foi bem bacana para a gente começar a entender um pouco dessas exceptions, um pouquinho das transactions. Então, se eu colocar aqui uma transaction aqui em cima, por exemplo, e rodar, ele não vai dar a exceção. Vai dar tudo certo. Todos os testes passaram. E quando nós não colocamos, a exceção de detest é lançada por uma questão de contexto do JPA, que nós vamos ainda amadurecer isso. Tá? Nós vamos amadurecer aquela ideia de busca por ID. Tá? Nós vamos amadurecer, não é o momento. O momento agora de entender todos esses conceitos que eu estou passando para você. E vamos dando continuidade. Um caso a mais aqui, um caso interessante a gente estudar aqui, é o seguinte: essa exception, você poderia configurar uma mensagem nela, por exemplo. Né? Você fala, poxa, eu gostaria de dizer que não foi possível excluir. Eu queria colocar assim, ó, não foi possível excluir. Uma mensagem da exceção. Não foi possível excluir. Está ali. Beleza? E agora? Aonde que eu tenho que alterar? No DAO é certo, né? O que eu tenho que alterar lá? No construtor? Então vamos lá. Eu coloco aqui no construtor uma string permitindo a mensagem. A mensagem e a causa. Então a classe base, exception, ela já possui a propriedade mensagem e causa. Ela já possui essas duas propriedades nativamente. Basta eu passar pelo construtor da classe base. Esse super me leva para o construtor da classe base. Então eu venho aqui, passo a mensagem e a causa. Ele já tem um construtor que suporta a string. Olha só. A string, tá vendo? A string mais um objeto throwable. Ou seja, que pode ser lançável. Uma exception é um objeto que implementa a interface. Então eu venho aqui e coloco a mensagem e a causa. Está ali. Então, se não existisse no super, eu poderia declarar duas propriedades aqui. Uma propriedade para mensagem e outra para causa. Tá? Tranquilo. Esse warner fica dizendo aqui, porque ele fala que a classe implementa serializable. Não vamos adicionar aqui a constante, que ele pede para a gente adicionar. Tá? Deixa assim mesmo por enquanto. E agora, o nosso DAO exception, sempre você vai ter que configurar uma mensagem e o ezinho. Então, se eu voltar aqui e descomentar o meu transaction, vou colocar aqui, ó, comentar, e rodar, existe alguma coisa aqui que parou de funcionar, que é o meu outro teste, se não me engano. Olha lá. DAO exception, não foi possível excluir. Não foi possível excluir. Essa é a mensagem da minha exception. Então, o teste não está sabendo diretamente que foi um transaction exception. O teste recebeu, como eu executei um DAO, então a exceção que eu recebi foi de DAO exception. Agora, por quê? O porquê, deixa eu ver o porquê. Porque transaction requires exception, no transaction entity available. Isso aqui é a mensagem. Tá vendo? 2 pontos na frente, à direita, é a mensagem. 2 pontos na frente, à direita, é a mensagem. Aqui nessa mensagem, ele repetiu o problema. Aqui ele colocou a classe de exceção e aqui na frente dos 2 pontos, a mensagem de exceção. Entenderam isso? Então façam esse exemplo aqui, essa mensagem com string aqui. Só mais um detalhe aqui. Como nós estamos trabalhando com DAO, só para a gente matar esse assunto de DAO, tá, nesse primeiro momento, perceba o seguinte. O DAO, do jeito que está aqui, ele já é uma implementação do JPA. Certo? Nós já fizemos ele uma implementação do JPA. Mas, em alguns casos, é uma boa ideia nós trabalharmos com o conceito de abstração. Por exemplo, se você estiver trabalhando em um projeto, é comum você entrar em um projeto onde existe uma abstração chamada usuário DAO. Ó, usuário DAO. É comum. Quando eu falo essa abstração, eu estou me referindo ao quê? Isso que é uma abstração. Quando eu falo a palavra abstract, o que você lembra?
Abstract. O que você está lembrando? Uma classe abstrata, uma classe que possui métodos abstratos. Né? Uma interface é uma abstração? Por exemplo, nós podemos criar uma interface, vamos chamar aqui, ó, interface, ó, interface, e essa interface diz, todo usuário DAO deve salvar. Todo usuário DAO, e aqui, salvar um usuário. Pronto. Todo usuário DAO deve excluir um usuário. Todo usuário DAO deve buscar por ID. Todo usuário DAO deve fazer isso, etc, etc. É comum alguns desenvolvedores, ou arquitetos de software, falam assim, não, vamos trabalhar com o conceito de abstração. Aqui, gente, nós não estamos definindo o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio. Aqui a gente está dando conhecimento, exemplos que você vai encontrar em vários projetos por aí. Na hora de você arquitetar o seu, ganhar experiência, você vai criando os seus próprios conceitos, suas próprias visões. Tá? Então, o objetivo desse treinamento é mostrar para você o que você vai encontrar por aí, pela frente. Tipo, vou entrar numa empresa agora para trabalhar como desenvolvedor, eu vou encontrar, de repente, uma interface do usuário DAO. Somente com a definição dos métodos. Quando que o desenvolvedor faz isso? Quando ele acha necessário realizar diferentes implementações daquela mesma interface. Por exemplo, eu posso criar um usuário DAO só para definir o conceito de DAO. Mas eu posso ter várias implementações de DAO. Por exemplo, eu posso ter usuário DAO JPA. Eu posso ter uma versão do usuário DAO, por exemplo, em JDBC. E assim sucessivamente. Eu posso ter uma versão escrita em JPA que vai utilizar Entity Manager para fazer o salvar, para fazer o excluir, para fazer... Eu posso ter uma versão de usuário DAO em JDBC, que vai trabalhar com um connection do JDBC, que vai fazer tudo via SQL na mão. Eu posso ter implementações diferentes do mesmo DAO, usando técnicas diferentes de persistência. Posso ter isso. Mas, quando eu falar injeção de dependência, por exemplo, eu tenho um objeto aqui, nesse caso é o nosso teste. Tá aqui, nós temos uma classe de teste que depende de um DAO. Então, quando eu falar que essa minha classe de teste depende de um DAO, eu vou usar a abstração para definir a dependência. Que tipo de objeto que eu quero que o Spring injete para mim aqui. Então eu falo, o meu teste, ele depende de um usuário DAO. Esse aqui é meu teste, ele depende de um usuário DAO. Ele depende de um usuário DAO. Mas qual usuário DAO que eu tenho? Eu tenho uma versão implementada em JPA, eu tenho uma versão implementada em JDBC. Aí nós colocamos uma anotação aqui no Spring, além do AutoArgs, que é o qualifier, onde você diz, eu quero um cara que seja dessa família. Mas eu vou especificar qual que eu quero nesse ponto. Nesse ponto eu quero que você injete para mim uma implementação em JPA. Não, eu quero que você injete para mim essa implementação em JDBC. Então, beleza. Agora aqui, por exemplo, tá aqui. Então, vamos pensar agora numa abstração, só para a gente matar esse conceito de DAO aqui, injeção de dependência. Tá? Então, eu vou criar aqui no nosso DAO, nossa classe DAO, eu vou criar uma interface, eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Eu vou copiar essa classe todinha. Perdão, vou copiar somente os métodos da classe, salvar, excluir, buscar por ID e buscar todos. Vou copiar esses caras aqui. Vou criar aqui uma interface chamada usuário DAO, uma interface. Mas já tive um problema aqui. Eu não posso criar uma interface com o mesmo nome desse cara. Então eu vou renomear aqui, posso? Como que eu faço para renomear? Refactoring, né? Você pode clicar com o direito aqui, fazer um refactoring. É um caminho, se você não sabe o atalho. Aí você vem aqui
os projetos que vocês vão ver pela frente aí. Uma vez que nós definimos essa interface, nós podemos agora, já temos o nosso próprio JPA DAO, ele não tem nenhuma relação aqui, ó, usuário DAO JPA, tá vendo? Ele tem nenhuma relação ainda com a interface. Mas se eu falar que ele implementa essa interface, ele vai estar até pronto. Olha lá. O usuário DAO, ele vai estar até pronto, ó, ele implementa. Perceba que ele até reconheceu aqui, ó. Essa setinha, tal, essa aqui é outra, ó, setinha para cima, setinha para cima. Quer dizer que ele está implementando. Ó. Perceba que ele não brigou dizendo que não tem nada que não foi implementado aqui. Ó. Entende? Então, olha só como ficou. A interface como abstração do que é um objeto usuário DAO e uma implementação dela em JPA. E agora eu pergunto para vocês, o nosso teste continua funcionando? Por enquanto continua. Por quê? Porque eu fui específico. Eu falei, eu quero um usuário DAO JPA aqui. E se eu falar usuário DAO? Se eu falar usuário DAO, assim, a interface, ó. Agora eu falei, ó, eu quero aqui um objeto que seja uma implementação dessa interface. E se eu rodar esse código? Ele vai funcionar? E não é que ele funcionou? Eu vou até colocar aquele transactional ali, ó, só para ele ficar 100%. Tá furado o que eu falei? Pode estar, né? Ou não? O que vocês acham? Tá furado o que eu acabei de falar? Eu não teria que colocar o qualifier lá? Só tem um DAO, né? Opa, como que é? Só tem um? Opa, então se só tem um, então será que eu preciso especificar? Só tem um. O Spring tem opções para ele escolher? Não tem, né? Eu só tenho um, então não tem Spring. Quanto que eu preciso especificar? Você tem duas, né? Mais uma opção, aí você precisa... Você chega num lugar e fala, eu quero um suco, né? Aí você faz a pergunta, você tem suco do quê? O cara, só tem de laranja. Você tem que escolher? Se você quer tomar suco, só tem aquele. Hã? Você fala, quais as opções que você tem? Igual o cara que falou, eu quero um suco, né? Eu quero um DAO, ó. Quantos usuários DAOs você tem? Só tem um. Né? E se eu criar mais um? Vamos verificar se está certo o que nós estamos falando mesmo? Eu também não sei. Vamos descobrir. Então você vem aqui e coloca assim, ó, new class. Vou colocar uma classe qualquer aqui, ó. Usuário DAO, JDBC. Nem vou implementar isso aqui. Assim, ó, JDBC. Já foi implementado no outro curso uma versão. Eu só vou fazer assim, ó, implemento, quer dizer, quando eu falei não vou implementar, entre aspas, né? Eu vou implementar, eu tenho que implementar para ele ser uma alternativa, né? Para ele ser uma opção, mas eu não vou escrever nada, eu só vou mandar implementar aqui, ó. Eu vou deixar peladinho aqui os métodos. Beleza? Vou deixar peladinho aqui. Ou seja, não vou colocar código nenhum aqui. Então, olha só. Quantas opções de DAO eu tenho? Eu tenho o meu usuário DAO, para ele como objeto do Spring. E eu tenho agora também o JDBC. Os dois são objetos em implementação, objetos que podem ser injetados. Tanto o meu DAO JDBC pode ser injetado, como o meu DAO JPA também pode ser injetado. Os dois. Os dois implementam a mesma interface. E aqui eu falo, injete algum usuário DAO. O que ele faz? Vamos rodar nosso teste? Parou tudo. Não funcionou mais nada. Por quê? Hã? Ele falou que não pôde fazer um auto-add. Olha só a exception que ele deu. Ó. Ele falou assim, aqui, a factory do Spring, could not auto-add. Ele falou que não pode, não conseguiu fazer o auto-add. No campo, usuário DAO, certo? E aí, qual foi a exceção? Ó? A exceção que ele encontrou, qual foi a exceção? No unique bin definition exception. A própria exceção está dizendo tudo. No qualifying bin. Você não qualificou o tipo do bin da classe usuário DAO.
que foi encontrado, e ele falou, eu encontrei dois, um que é, olha lá, usuário JDBC, e usuário da JDBC, e usuário da aula. Como você não qualificou qual dos dois eu quero, tá vendo com o uso em minúsculo, U minúsculo, porque ele instanciou esse objeto para você, ele instanciou para você esse cara aqui, ó, ele instanciou isso aqui, ó, com U minúsculo, automaticamente ele dá um nome assim, ó, ele dá um nome assim, ó, usuário da JPA, assim que ele faz, ó. Ele instanciou para você. Como nós não falamos nada, é assim que ele instanciou. Então existe duas instâncias, uma desse cara e uma do outro. Então qual que é a solução? Eu venho aqui e faço uma qualifier, né? Eu faço assim, qualifique. Aí ele fala, tem que passar como string, está dizendo, ó, passa uma string. Então eu vou dizer por uma string qual dos dois eu quero. Na mensagem de erro, ele já me falou quais são as duas opções, ó. Ou eu coloco o usuário da U minúsculo, né? E o usuário da JPA, ou o usuário da JDBC. Qual que vocês querem? Por quê? Porque tem tudo implementado. Tá bom, então. Usuário DAO JPA. Porque ele já tem tudo implementado? Tudo bem. Então eu vou rodar. Ele deve fazer o trabalhinho dele, né? Uau! Ficou verdinho. Pode perguntar. Então, foi perguntado aqui. O fato de eu ter colocado o qualifier me dispensa colocar esse cara no XML, o bin no XML. O que você tem que entender é o seguinte, o que faz com que esse objeto, o usuário DAO, ele seja carregado dentro do contexto do Spring, é essa notação, repository. Isso aqui faz com que seja dispensado a inclusão de XML desse bin. O fato de pôr repository, esse objeto vai ser carregado no contexto do Spring sem eu precisar escrever aquele bin XML dele. O fato de eu ter colocado repository aqui, nesse outro, o Spring vai carregar esse objeto também dentro do contexto sem necessidade do XML. Tá? É isso que faz ele ser carregado. O qualifier, ele só me permite, uma vez que eu já tenho dois objetos carregados no contexto por suas anotações, qual dos dois eu quero injetar nessa propriedade, porque eu coloquei uma propriedade do tipo mais genérico, do tipo abstrato. Eu falei, ó, esse teste para funcionar precisa carregar um DAO, um usuário DAO. Qual? Eu quero que seja esse, que eu tenho mais de uma versão, mais de uma implementação, tá? E é isso que você tem que entender. Beleza? Então, para as próximas aulas, vamos criar agora mais uma camada de serviço, regra de negócio. Vou propor um modelo aí do nosso projeto. E na sequência nós vamos mexer com o JCF, depois, tá? Prime, Spring Security. Tá bom? Agradeço a atenção e participação. Até a próxima aula.